Boa noite, eu sou Cacau Menezes e essa é a nossa quinta-feira de queijos, vinhos e bate-papo no Conexão ND. Estamos na Record News, emissora do grupo ND e Record em Santa Catarina, retornando depois de 2 semanas de ausência, espaço cedido para conhecer um pouco mais dos pré-candidatos ao governo do nosso estado e que vocês devem ter assistido e ajudado a formar melhor juízo sobre eles. Hoje, no nosso retorno, 2 semanas depois, o nosso convidado ocupa justamente o lugar de um desses pré-candidatos que aqui estiveram e que teve que se ausentar do cargo de prefeito de Florianópolis. Estou falando do Jean Loureiro, para se dedicar de corpo e alma à campanha ao governo de Santa Catarina. Vamos conversar e conhecer um pouco mais do Topázio Neto, hoje na sua primeira eleição e ainda assim de vice, já é prefeito de Floripa, sonho de quase todos os nossos políticos de Floripa ou do estado. Boa noite, Topázio Neto. É um prazer recebê-lo aqui, ainda mais sendo a nossa primeira entrevista. E já diziam as namoradinhas que o primeiro beijo a gente não esquece. A primeira entrevista, quero crer também que não. Tá bom. Cacau, boa noite a todos. É um prazer estar aqui contigo e nessa nossa primeira entrevista. Como é que o senhor encontrou a cidade de Florianópolis? O senhor nasceu aqui, sua família é daqui. E ao assumir o cargo e logo no lugar de um prefeito muito bem reeleito, sim, considerado aí com uma grande administração e candidato ao governo do estado. Para mim foi uma experiência, tem sido uma experiência muito gratificante. Primeiro porque eu estou com o Jean desde a nossa campanha, né? O Jean veio na reeleição e eu vim com ele agora como vice-prefeito. E desde o início de 2021, no nosso mandato, eu venho acompanhando a administração no dia a dia. O Jean me abriu muito espaço na prefeitura, eu venho trabalhando muito forte como vice-prefeito até o dia 31 de março. E a partir do dia 1º de abril, assumindo como prefeito, dando continuidade a um governo que nós já vimos fazendo junto. Obviamente que quando você assume a prefeitura, eu costumo dizer que vice-prefeito treina e prefeito joga, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então as coisas mudam um pouco, mas como é um governo de continuidade, eu tenho dado o meu ritmo pessoal, mas muito na sequência do que a gente vinha fazendo. Mas o senhor já chegou na prefeitura como vice-prefeito, sabendo que seria prefeito. Quando recebeu esse convite, o Jean, quero crer que logo foi dizendo, ó, se tudo correr bem, eu vou me licenciar e o amigo, mesmo inexperiente, vai ter que tocar o barco. Cacau, eu imagino que o Jean, quando me convidou, ele tinha em mente que o projeto dando certo na prefeitura, ele seria um bom candidato ao governo do estado. Não houve nenhuma combinação prévia, olha, eu vou ficar e vou sair, não. Mas, obviamente, que ele sabia que a prefeitura indo bem, ele seria um candidato disputado. Então, da mesma forma, eu sempre venho me preparando com essa perspectiva, que poderia não acontecer e seria natural. Mas, como aconteceu, eu estava lá treinando para poder assumir a prefeitura. Se ele não disse que ia ser candidato ao governo, que o senhor poderia ser o vice-prefeito, certamente o senhor fez essa pergunta. E aí, e se tu for candidato, como é que eu vou ficar? Para me largar assim no meio dos leões de cara? Não, olha, uma coisa que a gente sempre fez desde o princípio foi escolher a equipe juntos, definir os projetos juntos, acompanhar aquilo que estava acontecendo. Então, naturalmente, a transição se tornou muito mais fácil. Era diferente você cair no cargo de prefeito sem nunca ter tido experiência antes. É isso aí. Então, por que um homem extremamente bem-sucedido nos seus negócios particulares quis entrar na política? O senhor procurou o prefeito Jean Loureiro ou foi procurado por ele? Por que entrou nesse jogo, Topázio? Na realidade, Cacau, eu sou, como tu falasse, eu nasci aqui, tenho 60 anos, sempre morei em Florianópolis. Estudei em escola pública, trabalhei em diversos lugares, fiz os meus negócios aqui e sempre tive muita vontade de participar da cidade, né? Talvez alguns chamem isso de espírito público.
E sempre fiz política, mas não política partidária, política empresarial, política sindical. Quando eu vi que havia possibilidade de, numa coligação, o Jean buscar um vice-prefeito com capacidade de poder compor uma chapa com ele, eu me filiei a um partido político e eu era uma das 5 opções que o Jean tinha de escolher um vice-prefeito. Nem vereador, nada, já vai direto para prefeito? Pois então, tive Não deu ciúme lá na Câmara com os vereadores? Não, olha, eu tenho uma relação extremamente positiva com o pessoal da Câmara, né? Os vereadores, nós temos uma sorte de ter uma Câmara aí com 16 vereadores que nos apoiam, então isso é muito bom. Já deu tempo de se arrepender? A reeleição passa pela sua cabeça? Gostou? Não, já o que passa, claro que sempre passa, né? Mas o que eu digo é o seguinte, o que passa pela minha cabeça é fazer um bom mandato, né? Eu tenho trabalhado muito, acordado cedo, dormido tarde, para fazer um bom mandato na cidade e poder concluir tudo aquilo que a gente planejou, eu e o Jean, tudo aquilo que a gente planejou para a cidade. E se eu conseguir fazer, naturalmente, de novo, eu passo a ser uma opção de uma possível reeleição. Acordando cedo, dormindo tarde. O senhor teve que passar alguma quarentena junto com o Jean para aprender, para entrar nesse ritmo aí? Como era a sua vida antes de ser prefeito? Sempre foi assim, Cacau. Sempre? Eu trabalhei muito desde cedo, trabalho desde os 15, 16 anos. Então, o trabalho sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, até com a minha família, sempre entenderam o meu ritmo de trabalho. E na prefeitura não tem sido diferente, né? Graças a Deus eu tenho conseguido manter a minha rotina normal, trabalhando muito e tem sido muito bom. Começou a trabalhar cedo, né? Sim. Eu com 13 anos, o senhor acabou de dizer agora 15, 16 anos. Qual foi o seu primeiro trabalho, prefeito? Meu primeiro trabalho foi como auxiliar de eletricista. Eu aprendi eletricidade, a trabalhar com eletricidade com meu avô pai de pai, né? E eu, então, nas minhas férias de aula, eu fazia uns bicos de auxiliar de eletricista para ganhar um dinheirinho. Quando entrei na faculdade, eu fazia engenharia. Então, com o dinheiro do negócio de eletricidade, eu comprava minhas pranchetas, minhas canetinhas, minhas réguas e tal. Sempre fui assim. Mas o primeiro emprego, de verdade, foi como funcionário da Caixa Econômica Federal, concursado, e depois funcionário do Banco do Brasil, concursado. A família, o senhor trabalhava com 15, 16 anos por necessidade? Não, eu trabalhava por vontade de ter o meu próprio dinheiro, né? A gente sempre foi uma família de 4 irmãos, meu pai é funcionário público, o dinheiro sempre foi muito apertadinho e o meu pai sempre muito rigoroso em gastar o dinheiro onde importava, na educação dos filhos e tal. Mas ter um dinheiro extra sempre é uma coisa que todo jovem quer ter, né? E trabalhar no banco foi o máximo? Aí foi o máximo porque eu passei no concurso do Banco do Brasil. Trabalhou com o José Rui Soares? O Zé Rui já era mais velho do que eu. Nossa, né? meu querido vizinho, o Zé Rui é mais velho que tu? Mais velho que eu, mais velho de banco até. Mais velho de aposentado banco. já. Mas aí eu trabalhei 4 anos no banco, pedi demissão, e aí fui para a iniciativa privada e fiquei esse tempo todo. Mas o senhor começou na Caixa? Comecei na Caixa, fiquei 4, 5 meses na Caixa. Aí foi para o Banco do Brasil? Aí foi para o Banco do Brasil, melhorou muito o salário naquela época. É muito, que nem sair do Botafogo e jogar no Barcelona? É, mais ou menos isso. Na época era mais ou menos isso. Era mais que o dobro do salário. Como é que está o Banco do Brasil hoje na sua... O Banco do Brasil é uma excelente empresa, ele mudou muito da minha época para cá. Hoje ele é um banco com um espírito privado, pelo que eu vejo dos meus amigos. Os meus amigos da época estão todos aposentados já. Então, assim, é um banco com espírito privado e que cresce muito, e é muito, muito interessante. O que aconteceu na sua vida para o senhor deixar o banco bancário para se tornar um dos prefeitos mais ricos do Brasil? Não, 2 coisas. Primeiro, eu ir para o banco foi imposição da minha mulher, que ia casar comigo, ela que foi lá e disse, tem um concurso do banco aí, vamos fazer o concurso, fizemos o da Caixa, ela trabalhou na Caixa há muito tempo, depois fui para o banco. Aí me formei em administração, em 1985. E como administrador formado, eu achava que tinha que ir para a iniciativa privada. E foi um bom acerto. Eu saí do Banco do Brasil, trabalhei 12 anos na mesma empresa, na antiga Frangos Macedo, aqui da região, e depois saí da Frangos Macedo e comecei a empreender na área de tecnologia. E trabalho com tecnologia desde 1999, 2000. O senhor saiu do Frango Macedo para ir para a tecnologia orientado? Foi um chute? Não. Uma aventura? Ou o senhor sabia que ia dar certo? Eu tinha expectativa que fosse dar certo, trabalhei para dar certo. Mas, na realidade, a minha saída da Macedo foi aquele ciclo natural. Depois de 12 anos na mesma empresa, já um pouco mais velho, eu entrei lá com 20 e poucos anos, saí com quase 40.
era hora de tentar alguma coisa nova. E foi aí que eu fui, e a tecnologia era embrionária na cidade naquela época. Qual é a sua empresa? Chama-se Flex, uma empresa de contact center, e hoje tem uma outra empresa que chama Convert, mas eu não estou lá desde 2019. Eu ia fazer essa pergunta, É. mas já vou lá. É. E essa empresa, ela funciona no Brasil inteiro? Ela está em Santa Catarina, em São Paulo, né? Em 2019 eu fiz uma transição na empresa, eu tenho outros sócios lá, né? Hoje eu sou acionista da companhia, mas não tenho mais nenhum trabalho lá, até porque não dá tempo, viu, Cacau? Então, o senhor se desligou das suas empresas? Sim. Me desliguei total, 100%. Só recebe? Não, nem recebo mais, porque eu não trabalho, eu não recebo mais. Só como acionista, eventualmente, se tiver dividendos lá. Ah, é assim? É, sim. Mas já ganhou muito o suficiente para... Não, eu sempre trabalhei, sempre tive uma boa remuneração, tenho um bom na sua padrão empresa, de vida. É. eu digo, como presidente, Sim, dono da empresa. Sim. Então, sempre tive uma boa remuneração. Hoje eu tenho uma vida confortável, né? Mas hoje a minha dedicação exclusiva é à prefeitura. Ô, prefeito, qual é a sua trajetória aí? O senhor falou rapidamente, começou a trabalhar com 15 anos, família daqui e tal. O senhor nasceu onde? Qual é a sua origem? Já nasceu rico ou teve sorte na vida? Isso a gente, eu acho que já resumiu, né, falando. Mas assim, ó, rapidamente. Eu nasci na frente do Campo do Avaí, quando era na Bocaiúva. O senhor torce pelo Avaí? Torço pelo Figueirense. Ih, secador. Tendo nascido na frente do Campo do Avaí. É. Meu pai é funcionário público do antigo DNR. Campo do Avaí era o Campo da Liga, aqui onde Campo é o da Beira-Mar Liga, Shopping. onde é o Beira-Mar Shopping. Hoje é um lugar muito bom. Naquela época nem tanto, né? Nem tanto. Eu morava ali, Cacau. O senhor morava de costas para o mar? De costas para o mar. A gente tinha a casa de frente para o campo e de costas para o mar. É um hábito que até hoje persiste. Até hoje. Sabe que é um hábito dos açorianos, eu acho, né? Os açorianos tinham sempre o fundo das casas para o mar, né? E ali na Bocaiúva eram todos açorianos. Sim. Né? E qual é o sentido disso, né? Não sei, mas eu acho que se você vê as casas açorianas, o quintal é atrás, nunca é na frente. Diferente de casas de alemães, que o quintal é na frente. Ô, prefeito, o senhor está comemorando agora, no início desse mês, ontem, né? 2 meses. 2 meses de prefeitura. Coincidência, hein? A gente está sendo entrevistado, dando essa entrevista hoje. É verdade, 60 dias. 60 dias, até agora já teve tempo para se incomodar no cargo, prefeito? Não, Está começando agora com essas greves aí, né? Não, a greve agora eu acho que é um desafio, né? A gente tem um desafio pela frente, mas... Isso é um desafio permanente. Permanente, mas isso é uma coisa que eu sempre me acostumei. Eu estou na iniciativa privada esses anos todos e sempre tive muitos desafios desse tipo. Né? O senhor já fez greve como banqueiro? Como bancário, na época que eu estava no banco, eu tinha uma greve todo semestre. Né? Nunca fiz greve, porque nunca concordava com a questão da greve, mas participei de um período no banco onde teve muita greve. Floripa é uma das cidades mais admiradas e procuradas do país, sobretudo por sua atração turística, a beleza privilegiada, né? Sim. E estamos entre Buenos Aires e Rio de Janeiro, 2 horas aqui, 1 hora e pouco ali. Estamos bem no meio da fatia do bolo. E aí, vai resolver o seu problema de mobilidade urbana quando? Principalmente como ontem, dia de chuva, e daqui a pouco vamos ter isso também, porque continua chovendo um pouco, mas continua chovendo, fim de tarde, quando a cidade fica praticamente parada. No verão, e tem um dia de chuva, todos os turistas estão na praia e vêm para o shopping. E aí, para de ver. Já pensou nisso? Já está pensando? Sim, a gente tem muito trabalho nessa área, Cacau. Primeiro, nós temos uma característica interessante. Nós somos uma cidade que tem várias rodovias estaduais dentro da cidade. Então, você tem a C401, a 406, a 405 e assim por diante. Que já estão também... Que já estão saturadas, né? Bom, nós temos feito obras nas nossas rodovias, aquelas que são da prefeitura, no sentido de alargamento. Estamos fazendo uma obra importante lá nos ingleses agora, que aquela avenida central, Calil Bolos dos ingleses, está apertada, nós vamos alargar. O governo do estado tem falado, o secretário Tiago Vieira tem dito, que tem projetos para ampliar as rodovias estaduais dentro do município, o que vai ser muito bom para a cidade. Mas o trabalho de mobilidade é um trabalho que não para. Todos os dias você tem que melhorar a cidade. Um pavimento melhor, melhora a mobilidade. Nós estamos agora, retomamos a obra da Edu Vieira ali no Pantanal, que também está deixando aquela região toda congestionada no final da tarde. A construtora tem até o final do ano para terminar aquela obra. Então, aos poucos, a gente vai melhorando, fazendo recuos de ônibus, onde é possível fazer para liberar o trânsito. Cada coisa você vai melhorando a mobilidade. Mas é uma ilha, em média, cada 1,2 habitantes de Florianópolis tem um carro.
Então é muito carro na cidade, quando chove todo mundo pega o carro para ir se deslocar e aí dá esse congestionamento inteiro. O senhor já pensou em alguma maneira do pessoal não ter tanto carro mais morando em Florianópolis? Bom, os modais de bicicleta, nós temos hoje 180 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa na cidade. Melhorar o transporte coletivo de ônibus, quando você tem corredores exclusivos, que o ônibus tem mais pontualidade, você melhora, as pessoas podem deixar o carro em casa. A cidade é uma cidade que cada vez mais é uma cidade que as pessoas andam a pé, se deslocam a pé. Tudo isso tira trânsito e tira as pessoas de dentro do carro. É esse trabalho contínuo que nós não podemos parar. Eu moro em Jurerê e tem uma festa na Lagoa, na Joaquina. Eu não quero ir com o meu carro porque eu vou tomar uma cervejinha, tem a Blitz na volta. Vou ser dependente do Uber para ir e voltar? Como é que é? Eu acho que por enquanto sim. Talvez no futuro a gente possa te dar conexões de ônibus e horários de ônibus para você ir de ônibus e voltar de ônibus. Ô, prefeito, nós estamos aí em situação de pré-greve e muitas ameaças de paralisação, inclusive do transporte coletivo. O senhor falou rapidamente ali de greve e tal, não sei o quê, mas eu vou ter que voltar ao assunto. Sim. A coisa está muito quente. Estava subindo agora para a nossa entrevista, escutando rádio. Eles vão parar. São várias categorias. O senhor está conversando com quem? Sentou na mesa com quem a última vez? Nós conversamos... Bom, são dois assuntos diferentes. O ônibus é um assunto das empresas privadas que têm o transporte coletivo e do sindicato dos empregados das empresas de ônibus. Que afeta a prefeitura. Que afeta a prefeitura, mas isso é um acordo que está sendo bem encaminhado. Eu acho que nós vamos ter uma resolução boa. O senhor não está se preocupando com isso? Não, eu me preocupo, eu monitoro, me preocupo, mas acho que o final aí vai ser positivo. Não tem nada o que fazer nesse momento? Nesse momento ainda estão discutindo. Com relação ao funcionário público, ao servidor público, nós temos uma reunião na segunda-feira que vem, à tarde, com o sindicato, para discutir cláusulas econômicas com relação aos reajustes. O sindicato sabe, a prefeitura vem, ao longo dos últimos 2 anos, repondo parte da inflação. Nós tivemos muito, Cacau, o piso dos professores, por exemplo. Mas não é só reajuste que eles estão querendo, não. Não, eles estão querendo várias coisas. Na prefeitura, diferente de uma empresa privada, eu tenho limites legais que eu não posso passar. Então, dando aqui muito claro. E isso eles sabem disso? Sabem, claro. São todas pessoas bastante preparadas. Eu não posso ter mais do que 51% do orçamento do município destinado para a folha de pagamento. E como eu tive que dar piso da educação, piso do agente de saúde e assim outras, isso foi consumindo o nosso volume de salário na cidade. A nossa folha, antes dessa discussão que nós estamos fazendo, já aumentou 14% do ano passado para esse ano. Então, essa discussão toda nós vamos fazer com o sindicato. Acho que tem um componente bastante político nessas greves também, ou nessas ameaças de greves. O nosso servidor público, de maneira geral, é extremamente colaborativo, gosta de trabalhar pela cidade. Nós temos pessoas valorosas na cidade, mas muitas vezes são questões que eu entendo que têm um aspecto político e nós vamos discutir. Várias outras cidades do estado e do país, prefeito, têm grandes e marcantes eventos, né? Posso até citar alguns: o Festival de Dança de Joinville, a Festa do Pinhão de Lages, a Oktoberfest em Blumenau, o Festival de Cinema de Gramado, festas juninas no Norte e Nordeste, festivais de jazz, eventos de moda, gastronomia, salão do automóvel, de lanche, etc e tal. Parada da diversidade. Sim. Por que na nossa cidade esses eventos não se desenvolvem? Nem mais a festa da Tainha, nem mais a Fena Ostra. Na parte esportiva, a gente até que está indo muito bem com maratonas, Ironman, ciclismo, campeonatos de surf, skate, parari, parará. Mas na parte cultural estamos muito aquém das nossas possibilidades no cenário nacional. Eu escuto muita gente falando que as pessoas que tocam esse lado cultural de Florianópolis não são as mais capacitadas. O senhor já ouviu isso? O senhor se preocupa com isso? O que o senhor pretende fazer para mudar esse cenário? Eu me preocupo bastante com isso, mas tenho convicção de que Florianópolis tem um perfil cultural diferente de outras cidades. A gente tem muitas atrações culturais durante o ano inteiro. Temos a Feira de Cascais, a gente está valorizando o nosso produtor local, o nosso artista local. Muitas coisas estão acontecendo. Mas esses eventos são eventos pequenos para a cidade, né? Sim, eu falo assim, eventos nacionais que possam trazer mídia, turistas, celebridades, botar a cidade no mapa do Brasil, não só pelas praias. Você falou da Fena Ostra e a Festa da Tainha, né? A
Festa da Tainha. Não tiveram nos últimos anos, a Fenossa vai voltar a ter esse ano, e a Festa da Tainha nós estamos planejando para o ano que vem. Quer dizer, o ano que vem nós voltamos a ter a Festa da Tainha, dentre outras festas. A Festa da Tainha, eu não sei se o senhor é dessa época, porque pela sua idade aí, não deve, pegou já a Festa da Tainha? Sim, claro. O senhor pegou já a sorveteria do seu avô Topázio aqui no... A sorveteria do meu avô, quando eu nasci, ele já tinha fechado, mas todo mundo ainda fala do picolé de coco. O Rico Lobato mandou dizer, diz para ele, fala nele do sorvete de coco. Picolé? Picolé de coco. Era picolé bom, né? Coco. Ficava aquele cocozinho. O pessoal disse que era um picolé de coco que tinha pedaço de coco. Pedaço de coco. Isso mesmo. Hoje é só água. Não sei. Prefeito, a utilização do transporte náutico, outro problema. Sim. Há mais de 30 anos se fala nisso, a travessia ilha-continente pelo mar, seja para o Estreito, para Biguaçu, Coqueiro, São José, Palhoça. Por que isso não sai do papel, prefeito? O Rio de Janeiro, por exemplo, tem as barcas para Niterói, a barca para a Ilha de Paquetá, e que além de atrativos turísticos, facilita a locomoção e evita os engarrafamentos, diminuindo a tensão no trânsito, o estresse e tal. Falando em turismo, a partir de novembro desse ano, a gente tem uma empresa que vai colocar catamarãs ali na Bahia, 400 lugares no barco, com jantar, etc. Vai voltar aí essa questão do turismo. Mas a questão do transporte, Cacau, você sabe que eu tenho que combinar com os russos ou com os meus vizinhos dos outros municípios. O governo do estado fez um trabalho bom, mapeou tudo isso, chamou uma consultoria e agora está a ponto de fazer um chamamento público para empresas que queiram explorar o transporte entre São José e Florianópolis, Palhoça, Biguaçu e assim por diante. Então eu acho que a gente nunca esteve tão perto de ter o transporte marítimo. Eu ainda vou esperar para ver o estudo inteiro, mas acho que isso vai ser uma opção. Porque pelo histórico a gente já esteve perto várias vezes. Tivemos perto várias vezes. Nós temos que chegar mais perto, temos que concluir. Estou gostando de ser comedido. Nós vamos fazer o nosso primeiro e único intervalo comercial da noite hoje e daqui a pouco, rapidinho depois dos comerciais, a gente volta para continuar esse bate-papo com Topázio Neto. A primeira minha com ele, a primeira dele comigo. Já voltamos. Entrevista. Voltamos com o Conexão ND, estamos na Record News, eu sou Cacau Menezes, seu criado, obrigado. E a nossa noite de quinta-feira, queijos, vinhos, hoje com chuva, ventinho forte, noite típica de Floripa, né, prefeito? É verdade. O senhor gosta de fazer uma noite dessa? Bom, eu vou para casa com as minhas filhas, a minha mulher, e a gente come alguma coisa e bate papo, conversa. Um vinhozinho hoje não rola? Eu não tomo muito vinho não, Cacau, tomo muito pouco. O senhor bebe o quê? Quase nada. Quando bebo vinho, mas muito pouquinho. Ao contrário do seu antecessor, o senhor não bebe nada? Nem um whiskinho? Não, whisky menos ainda. Ô prefeito, de que forma o senhor vai marcar a sua passagem pela prefeitura? Antes da resposta, para falar antes que eu também me esqueça, tenho visto que o senhor está entrando muito bem na cidade, assim, o povo está falando com muito carinho. Isso aí o que é? O senhor era conhecido? Não, eu não. O seu estilo de vida? Por que o senhor caiu nas graças? O senhor está sucedendo um cara que era bem visto? Quais são os seus méritos nisso? Porque fala em Topázio, todo mundo não escuta ninguém fazendo cara feia, né? E hoje, quando anunciei sua vinda aqui, vários. Vou ver. Cacau, eu sou um cara, eu sempre tive uma vida muito simples, né? Uma vez uma pessoa me disse assim, tu vai ser prefeito? Cara, mas agora não vai nem poder mais andar de barco, que as pessoas vão falar mal de ti e tal. Eu falei, mas eu nunca tive um barco na vida, então não vai ter problema. Eu sempre fui um cara de jeito simples. Então as pessoas olham para mim e dizem assim, mas o prefeito é uma pessoa normal. E eu falei, mas eu sou uma pessoa normal. Então eu ando na rua, falo com as pessoas, falo com todo mundo. E acho que as pessoas têm acesso também, né? Como o próprio prefeito Jean também faz isso. Né? O prefeito, quem tem barco sou eu. O rico não tem barco. Tem amigo que tem barco. O barco do rico é o do amigo. Tem amigo que tem barco, né, Cacau? Por isso que é rico.
Agora estou botando à venda, porque não dá para aguentar o barco parado 10 meses, eu uso 3 vezes no Puxa vida. pagando marina todo mês e... É verdade, verdade. Estou sem condições. Estou levando bronca lá, mas não tem jeito. Está à venda. Qual é a pergunta anterior? Quais são os seus desafios na prefeitura? De que forma o senhor pretende ficar conhecido como prefeito? Eu penso assim, eu tenho que concluir obras que a cidade está precisando. Nós temos um desafio de fazer a marina para a cidade, por exemplo, que é uma obra que é esperada a vida inteira na cidade. Nós estamos indo bem. Acho que no final desse ano a gente consegue dar ordem de serviço para a marina iniciar um investimento 100% privado. Nós temos outras obras importantes na cidade com relação à mobilidade. Eu tenho um plano diretor que eu tenho que aprovar esse ano, o plano diretor. Eu não, quem vai aprovar a Câmara, mas eu tenho que dar as condições da Câmara aprovar esse ano. E nós estamos fazendo um belíssimo trabalho, viu? A Prefeitura está empenhada. E se o senhor não fizer um lobby, não se dedicar, não ficar lá em cima, bye plano diretor. Não, nós vamos aprovar o plano diretor. O presidente Khatumi, nosso presidente da Câmara, já se comprometeu e os vereadores todos estão empenhados em discutir e levar a aprovação, se Deus quiser, ainda esse ano. A Prefeitura está preparada para isso. E eu quero trabalhar muito também para que a gente tenha uma prefeitura cada vez mais próxima do cidadão, que as pessoas possam ter uma prefeitura com serviço de qualidade, com rapidez, com agilidade. Então, eu tenho trabalhado bastante nisso. Como é que está o caixa da prefeitura? A prefeitura é uma prefeitura equilibrada. O prefeito Jean, o secretário Constâncio, o nosso Cuidado com o que o senhor vai falar aí, que eles estão em pré-greve. Não. Mas o que eu digo é o seguinte, a prefeitura é equilibrada exatamente porque é responsável. Ninguém paga mais salário do que a gente pode. As obras são todas bastante cuidadas, né? Temos lá os nossos níveis de cuidado na prefeitura. Então, é uma prefeitura equilibrada que consegue fazer investimentos, os investimentos que a cidade precisa. Nossa educação e a nossa saúde são exemplos para o Brasil inteiro. Prova que é uma boa cidade. Eu fiquei sabendo também que os grevistas aí estão reivindicando férias vencidas, que não conseguiram tirar férias. O senhor está sabendo disso? Não, férias vencidas é um direito do trabalhador. Não, mas na pandemia parece que cortaram as férias e... Não, em algum momento na pandemia a gente postergou as férias das pessoas porque nós estávamos na guerra. Mas não perdeu as férias, obviamente. É obrigatório. Claro. Então por que eles estão querendo botar essa cláusula na discussão? Não, talvez estejam querendo regularizar as férias, colocar as férias em dia e tal. E a gente vai fazer isso. Isso não é o ponto. Não é o problema? Não é o problema. Se depender disso, Se depender não vai disso, ter greve. não tem greve. O senhor já falou qual é o seu maior desafio, então? Sim, o meu desafio então é deixar a cidade mais fácil para as pessoas, fazer as obras necessárias e organizar a cidade através do plano diretor. E de que forma o senhor vai ajudar o ex-prefeito Jean Loureiro na campanha ao governo do Estado? Já pensou nisso? Já pensei, eu acho que a melhor forma de ajudar o meu amigo Jean é fazendo a administração da cidade uma boa administração, colocando a cidade com as obras que preciso, que ele iniciou e eu tenho que terminar, deixando Florianópolis continuar crescendo e se desenvolvendo da forma que está, porque muito disso que a gente está fazendo hoje é a obra dele que começou na gestão passada. Vamos lembrar que o Jean pegou uma cidade numa situação bastante difícil, enfrentou 2 anos de pandemia e deixou a cidade para eu administrar agora numa boa condição e eu tenho que fazer as coisas andarem. Ou já ajudou e eu não estou sabendo? Não, eu acho que eu venho ajudando o Jean, porque quando eu me elegi vice-prefeito com ele, eu também dei a ele a tranquilidade de, se ele pensasse no projeto político, ele poder deixar um vice-prefeito que pelo menos pudesse tocar a cidade, como os outros também que eram pré-candidatos a vice-prefeito. Mas nesse caso, eu acho que a coisa está indo bem. Agora, como é que ele ia saber que o senhor ia dar conta? Porque Bom, ele o senhor não tem experiência política. Não, mas ele me conhecia de muito tempo. Como empresário? Como empresário, sou amigo dele há muitos anos. E outra coisa, Cacau, o serviço público e a iniciativa privada tem 2 grandes desafios só. Gestão de pessoas e processos bem definidos. Isso eu tinha na iniciativa privada, isso eu estou trabalhando na prefeitura. Gestão de pessoas é definir propósito, engajamento das pessoas, tratar as pessoas com carinho, com responsabilidade. Isso é uma coisa que eu sei fazer. E definir processo é todo dia. Em muitos lugares do Brasil e do mundo, esses políticos tradicionais estão perdendo espaço para vocês. O próprio governador Carlos Moisés, aí, que nunca foi político, venceu, é verdade, ajudado pelo fenômeno Jair Bolsonaro, Sim. Mas agora vai para a reeleição afastado do presidente. Então... Eu acho que a gente está traduzindo, a iniciativa privada traduz bem. Na iniciativa privada, você tem o cliente como teu principal alvo.
no município você tem que ser o cidadão como teu principal alvo. Se você trabalhar para que esse cidadão se sinta cada vez melhor, se sinta participativo do desenvolvimento da cidade, reduza desigualdades, você tem aí uma boa chance de fazer uma boa administração. O que dizem e eu não afirmo, que era o nome de uma coluna do meu pai no jornal dele, o Jornal A Verdade, é que o senhor comprou essa escolha para ser o vice do Jean e depois, como agora chegou esse momento, prefeito de Floripa. Os adversários falam até que o senhor pagou 10 milhões de reais. Olha, se eu tivesse 10 milhões de reais, talvez eu teria feito um investimento muito melhor. E outra coisa, isso seria uma maldade com o prefeito Jean, que não precisaria disso. É só olhar que eu não apareci uma vez na campanha de reeleição do Jean. Se você olhar todos os programas políticos, a eleição foi ganha pelo prefeito Jean. Sim. E segundo, eu não me prestaria uma coisa dessa. Mas o senhor ganhou uma vaga de prefeito 2 anos depois. Sim, mas eu poderia não ter sido prefeito e estaria tocando a administração com ele da mesma forma. O que o senhor gostava de fazer nas horas de lazer, antes de ser prefeito, e que continua fazendo? É um homem caseiro? Seus finais de semana como eram e como são agora? Já sei que de lanche o senhor não gosta, né? Continuo sendo muito caseiro, né? Eu sempre, aos finais de semana, sempre passei em casa. Eu tenho uma casa no Rio Vermelho, então eu saía aqui do centro, ia lá para minha casa no Rio Vermelho. Eu tenho um pequeno sítio lá com as pessoas, com a minha família. Minha família é muito pequena, eu, minha mulher e 2 filhas. Tudo é pequeno na sua vida, e prefeito? a sogra? O sítio é pequeno? Não, o sítio é pequeno, a família é pequena, as coisas são modestas, é isso mesmo. Quem me conhece sabe disso. A única coisa grande é a conta. Não, a conta nem é tão grande, Cacau. Eu sempre que trabalhei, investi tudo nas empresas que eu tenho. Mas o senhor sabe que o senhor tem uma fama de milionário. Milionário sou eu, prefeito. O senhor é bilionário. É que nada. As pessoas dizem que sou milionário porque se você tem mais de R$1 milhão em investimentos, você já é milionário. Então, nesse sentido, eu até sou milionário. Mas... Ou então quem consegue ter mais de 10 mil empregados é um... Quem consegue ter mais de 10 mil empregados, primeiro é meio louco, né? De ter mais de 10 mil pessoas trabalhando. Que é o seu caso? Que é o meu caso. Né? Nas empresas que eu sou acionista, que eu sou sócio, nós temos 11 mil pessoas trabalhando. O senhor é meio louco, então? Então, sou meio louco. Nesse ponto, sou meio louco. Mas eu te digo o seguinte, ó... É um prefeito louco! Talvez o seguinte, isso é uma coisa que sempre me deu prazer na vida. Gerar oportunidade para as pessoas poderem trabalhar. E as pessoas que trabalham comigo, a grande maioria tiveram nas nossas empresas a primeira oportunidade de trabalho, né? Primeiro emprego. Que bom. O senhor tem se reunido com o Jean Loureiro? Trocar ideias sobre a cidade? Sim, sempre que preciso... ou que ele tem interesse em conversar alguma coisa, eu tenho interesse. Isso não tem dia marcado? Não tem dia marcado, a gente se fala por telefone, porque o Jean está numa agenda no interior do estado louca, corrida. Né? Está corrida, está todo dia numa cidade diferente, tem ido pelo estado inteiro, né? Mas a gente sempre que precisa, a gente se fala. O senhor falou ali no Parque Náutico da Beira-Mar Norte e outras coisas de mobilidade urbana que tem para fazer e vai fazer e assim marcar a sua passagem pela prefeitura. O ex-prefeito anunciou muita coisa que a gente sabe que eu acho que o senhor não vai conseguir fazer. Vou citar, Parque Aquático na Beira-Mar Norte, com a Marina da Beira-Mar Norte, né? Nosso grande sonho. Novo elevado do SIC, mais pistas na Avenida da Saudade, nova ponte da Lagoa, prolongamento da Avenida Beira-Mar Continental até Biguaçu, pegando com a BR, etc e tal. Que bom que tu citou essas. Todas essas... Mas tem mais. Não, todas essas ou estão em licitação, ou já foi dada a ordem de serviço, ou os projetos estão sendo feitos, né? E nós temos financiamento garantido para todas elas. Então, essas são obras que vai depender do meu trabalho e da equipe da prefeitura para colocar essas obras no ar e elas vão todas sair do papel nos próximos 12, 18 meses. Dessas aí que eu falei, quais são as mais difíceis? Pelo menos a mais difícil. A mais difícil talvez seja o prolongamento da Beira-Mar Continental, porque é uma obra que eu e o prefeito Orvino de São José temos que combinar. Ele está fazendo o projeto do lado dele, eu estou fazendo o projeto do meu lado. Nós já temos financiamento do Banco Brasil e ele também tem financiamento do Banco Brasil para isso. Então imagina que você vai sair da ponte da Pedro Ivo, ou da Colombo Salles, e vai sair lá na Serraria para pegar a BR-101 sentido norte. Isso vai ser uma obra que vai mexer com a mobilidade da cidade. Antes de a gente ver caminhão trabalhando nessas obras, a gente vai conseguir ver terminar a Avenida das Rendeiras? Se Deus quiser, né, Cacau? Acho que até agosto a gente termina
Avenida das Rendeiras. O que deu problema ali, prefeito? Ali a empresa teve alguma dificuldade no começo, né? Nós tivemos que ajustar a empresa, ajustar o contrato, mas agora as coisas estão caminhando bem, né? A empresa reforçou as equipes, está trabalhando lá e nós vamos. E a boa novidade é que aquela rodovia que sai da Avenida das Rendeiras, a SC 406 Osni Ortiga, a gente deu ordem de serviço essa semana para ser toda revitalizada. Então ali nós vamos ter ciclovia, nós vamos ter calçada, nova pavimentação, da Avenida das Rendeiras até o elevado Rio Tavares, que era uma demanda de toda aquela comunidade ali há muitos anos. Aí passa pela Osni Ortiga? Osni Ortiga vai Mas até a Osni Ortiga já tem uma ciclovia, né? Tem uma ciclovia que vai ser revitalizada e depois a gente vai já construir... vai ser revitalizada? Levou 10 anos para ser... Não, mas a gente vai melhorar o piso, vai melhorar as calçadas, vai deixar aquele negócio ali bem arrumado. E lá, quando você chega na Avenida das Rendeiras, a gente está estudando ali abrir aquela ruazinha, porque lembra que é apertadinha, abrir a ruazinha e talvez ter duas saídas, uma na direção da Joaquina e outra na direção da Lagoa para melhorar aquele trânsito. E o bairro de Coqueiros, eu já escutei umas 10 vezes o nosso amigo Galina anunciar que vamos licitação, vamos começar, vamos fazer, não pode fazer, aquele trapiche lá da Praia da Saudade está interditado, onde meu pai tinha restaurante. Eu praticamente fui criado em Coqueiros. Aí, licitação. Aí depois não dá, a culpa é do Ministério Público que está segurando tudo, não pode. O Ministério Público já liberou. E essa pracinha aqui é que nem essa pracinha do Forte, ali no lado do Casquidum, na frente do Beira-Mar, né? Um negocinho desse tamanho não sai nada, toda hora um problema. Bom, o Ministério Público lá em Coqueiros já liberou, nós já demos a ordem de serviço e as obras já começaram da revitalização da orla. Agora estamos no projeto do Trapiche, em breve a gente vai ter o projeto do Trapiche e também a revitalização do Parque de Coqueiros. E essa pracinha aqui está na nossa programação para sair. Quer dizer que eu acho que o senhor é capaz de inaugurar a revitalização de Coqueiros? Sim. Rapidinho que o nosso tempo acabou, prefeito. Esse é o Alotopásio. O que é isso? A novidade é isso? Isso é um WhatsApp. Mostra aí na câmera. Passou para Carol. Nós estamos criando um canal de comunicação direto com o prefeito, chama Alotopásio. É um canal de WhatsApp, as pessoas podem se inscrever nesse canal e vão começar a receber notícias em primeira mão da prefeitura, coisas que estão acontecendo, direto no seu WhatsApp. As pessoas que quiserem ter mais notícias sobre a cidade, podem entrar lá na minha página do Instagram, que é @topaziofloripa, e lá tem o link também do Alô Topázio. Que vai ter de jornalista nessa página aí, vai ser uma... Pois é. E aí, pelo menos, a gente pode se comunicar, e aqui é bom que são duas vias, né? Eu mando notícias e também respondo o que as pessoas tiverem dúvida. Sensacional, boa ideia. Então, muito obrigado, gostei da nossa primeira entrevista aí, espero em breve tê-lo aqui novamente. Em nome do grupo, o senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado, Cacau. Nossos espaços estão sempre à disposição, enaltecer as boas ações e torcer sempre pelo nosso prefeito, né? Tá bom, Cacau. Eu te agradeço muito o espaço e a oportunidade, estou sempre à tua disposição e acho que o papel do prefeito é isso, prestar conta do que faz e trabalhar pela cidade. Valeu, muito obrigado. Na próxima quinta a gente volta a se ver amanhã, 12 horas, no Balanço Geral NDTV. Fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima.